Segundo a pesquisa Global Religion de 2023, 89% dos brasileiros acreditam em um poder superior. O Brasil é um país cheio de fé, mas isso não ajuda a reduzir a violência e tampouco a desigualdade social. Então, por que toda essa fé não move montanhas? Senhoras e senhores, moços e moçoilas e todos aqueles que são diferentes destes. Este é o segundo episódio do Debate Podcast e o tema de hoje é Fé demais, cheira bem? Com a presença de César Gama e Leandro Lopes, vamos falar sobre as nossas questões com a fé judaico-cristã. Então, chegue perto da nossa mesa, puxe uma cadeira, traga sua bebida e vamos debater. Não é o objetivo deste podcast atacar a fé de ninguém. São apenas opiniões que nós temos sobre as nossas experiências com a fé e as nossas visões de mundo. Entre, discuta e comente. Vai ser um prazer ter você na nossa mesa. Um grande abraço e vamos começar. Do Adão e Eva, você falou aí do Noé, que foi comido pelo próprio filho. Explica direito essa história aí, Ale. Então, o que acontece? Quando você lê a Bíblia, o Gênesis, eu já li, né? Eu já peguei esse projeto de ler a Bíblia inteira, né? Não estou dizendo que eu concluí, mas eu li, pelo menos o Gênesis eu li inteiro. O Gênesis não, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu li inteiro, né? E aí o que acontece? No Gênesis, ele fala o seguinte: quando tem o dilúvio, aí acabou o dilúvio, aí eles acharam terra lá, e uma pomba veio com um gravetinho lá, eles descobriram que tinha terra à vista, beleza, pararam lá a arca, aí se assentaram e foram comemorar. Nessa comemoração, Noé encheu o talo de vinho. E na Bíblia, você lê e fala assim que o filho do Noé viu ele nu, conheceu a nudez dele e aí tirou um barato dele, entendeu? E aí por isso ele amaldiçoou a linhagem do filho dele, que é o qual que é mesmo o nome dele? O filho dele é o antepassado dos ixi, o Leandro saiu fora. Voltou, Leandro. Caiu ele? A conexão dele tá com dor de barriga também. Deve estar. Mas prossiga aí Não, então, aí então eu esqueci o nome do filho dele, cara. Porra. Eu não lembro também. Sem Cã e Jafé. O filho dele que é, se eu não me engano, acho que é o Cã, que foi o filho que ele amaldiçoou. E aí o Cã, ele é pai dos que eles chamam de tem o povo que é o povo de Deus, o povo escolhido, e tem o povo que é o povo maldito, que eles chamam de, qual que é o nome mesmo? Tem um outro nome, não é fariseus, ismaelitas, não é ismaelitas. Ele amaldiçoou esse filho e a linhagem dele. Então a linhagem dele se torna maldita, segundo o que ele falou, né? Segundo o que o Noé prega. Só que o que acontece? Esses dias eu ouvi aquele pastor Berloffa falando O pastor Berloffa, ele é um pastor que tem no YouTube lá, que ele pega e ele, desmistifica todas essas coisas que o pastor fica inventando aí, né? É tipo, o cara fala que essa coisa é na Bíblia, ele fala, não é desse jeito, e ele vai e corta o barato desses pastores aí. Aí ele fala assim, esse lance aí, na verdade, quando você lê, você acha que o Noé, ele foi muito rígido só porque o filho tirou um barato dele. Mas na verdade, quando a Bíblia fala que o filho dele conheceu a nudez do pai, é o mesmo quando você diz que um homem conheceu uma mulher na Bíblia. Quando o cara fala assim, um homem conheceu a mulher, não é que o cara conheceu a mulher, é que o cara meteu bala na mulher, mano. Meteu mesmo. Mano, esse negócio é bizarro demais. Então, essa é uma linguagem da Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem diferente. Assim, a Bíblia é repleta de traduções, né?
Então, assim, você não pode se basear na tradução que você tá na mão e dizer que aquelas palavras, elas estão no sentido correto delas. Às vezes não tá. Eu imagino Fala que isso, quando o pessoas- primeiro cara fala isso, lá pessoas- começou a traduzir a Bíblia, ele mudou umas coisas pra não ficar tão pesada, né? Ou mudou, ou o cara adaptou pro idioma dele, aí ele viu que aquilo ali não ia ter o mesmo sentido no idioma dele, então ele fez uma adaptação. Só que aí quando você vai ler, não tem o mesmo sentido do que o cara escreveu a primeira vez. Tem Então, várias esse adaptações, ponto, não tem? Da Bíblia? Oi? Tem várias adaptações da Bíblia, não tem? Porra, um monte. Ó, Caramba, Tem um monte. Tem várias Você traduções, várias adaptações. Tem. Tipo, o negócio é mais variado que a Lagoa Azul, sei lá. Mas, É muito enfim. variado. E tem Eu já tem traduções que são escolhidas em detrimento de outras. Então, assim, tem um jogo político em cima disso também. Então, uma vez eu ouvi por cima essa história de que o Noé ficou bêbado, um filho zoou ele lá, aí Noé amaldiçoou a família dele. Teve um pastor, inclusive, que falou que essa maldição foi transformar a pele dele, escurecer a pele desse filho. E, tipo, esse pastor era muito louco, né? Um pastor puta racista, Então. falando que foi daí que surgiu o povo negro. Mas, Puta, tipo, nada a ver, mano. nada a ver isso aí. Depois eu pesquisei direito e vi que não era nada disso. Mas tem um pessoal que acredita nessas coisas ainda. Mas eu não sabia que eu não sabia que a zoação que o moleque fez foi comer o cu do pai bêbado. Comeu, mano, ele comeu o pai. E aí, esse estupro que ele cometeu foi o que desgraçou ele. Aí, sabe, tem a história do Davi e Golias? Sei. O Davi, ele é da linhagem do povo prometido. O Golias, dos ele é da judeus. linhagem maldita, que é a linhagem do Cã. Ah, tá. É a linhagem Mas do era Cã. mais Que de aí, família mesmo. se eu não me engano, acho que são os cananeus. Como é que é mesmo o nome? Na Bíblia fala que o Golias, ele era do exército dos... Tem um nome lá que o pessoal usava bastante, né? Quando era criança, minha mãe, quando ela ia me xingar, ela falava que eu era um desses caras, desse povo aí, né? Oxi. É, xingamento de igreja. Eu não sou tão bom assim nesses estudos da Bíblia, assim, tão aprofundado. Eu escuto algumas histórias. Eu menos ainda, quando eu era mais novo, me assumia como é que é? Agnóstico teísta. Quer dizer, Mas qualquer porra, né? O que Né? vier é lucro. Exatamente. Então, aqui, na Wikipédia tá dizendo que Golias era dos filisteus, não era? Filisteus, é isso mesmo. A linhagem do Que eram Cã, os exilados. isso, o filho que zoou o pai foi o Cã, né? E o Cã, ele... Peraí, eu vou até confirmar aqui pra ver se é isso, porque eu sei que o Noé, ele tem 2 filhos, né? Filho amaldiçoado de Noé. Cara, mas antes de se aprofundar nisso tudo, vamos até se apresentar, né? Pra começar, Feliz Dia das Mulheres. Aí não sei se isso vai ser. Não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas hoje, dia 8, Dia das Mulheres, Feliz Dia das Mulheres. E. Cara, o que eu ia falar Rosa. mesmo? Vocês compraram as Nossa, rosas? Eu não comprei rosa nenhuma. Cara, comprei. eu não comprei nada, eu tive mó trampo esses dias aí e tal, e não deu não. Não deu pra fazer nada disso. Mano, eu tava com Mas, o discurso pronto aqui na cabeça, mas eu tomei uma caipirinha, tomei 2 whisky e sumiu. Você tem uma posso adega de casa aí, cara? Não, pô, mas a gravação a gente faz a cada 15 dias, é todo tempo de repor as coisas aqui. Não, mas aí você Já não tem, bebe não. só na gravação, você bebe aí no... Eu bebo quando eu posso beber. Mas Vamos lá, o uísque eu bebo bem pouco. Eu tomo mais caipirinha que é mais barata. O uísque, quando eu compro, eu faço durar. O uísque tá mais barato que café, pô. Isso é verdade. Que tá, viu? O uísque tá direto em promoção no mercado. O uísque e café nunca baixa. Só aumenta. E o café nem dá barato, né, cara? Né? Assim, café com cigarrinho aí ajuda a fazer cocô. Cara, esses dias aí eu peguei, a gente foi num sítio, no carnaval, né? A gente
foi num sítio lá do tio da Aline, e aí foi um cara lá, um conhecido deles lá, o cara tem um desses narguilé, né, mano? Aí eu falei, fumei uma vez. Ele falou, você quer experimentar? Eu falei, não, experimentei uma vez. Ele, tá afim? Eu falei, beleza, daí, né? E aí, mano, eu fumei essa parada a noite toda, velho. A noite inteira, eu fiquei viciado nessa parada. Falei até pro cara, falei, vou comprar um bagulho desse aí pra mim. É claro que eu não vou comprar, porque se eu comprar ele vai ficar maluca, né? Mas, mano, aquele vape também, o outro cara tinha um vape, eu fumei o vape, fumei aquela parada. Teve uma hora que eu tinha bebido já tanto, cara, que, Que viesse. Cara, vape e cigarro eletrônico é uns negócios que não me desce, mano. Mas narguilé eu curto. Tinha um amigo meu que, quando eu morava em Guaianazes ainda, que sempre que eu fazia churrasco em casa, ele levava o narguilé lá pra gente ficar fumando. Aí ele falou que uma vez ele foi no Rio de Janeiro, aí tava na praia, de boa lá, né? Acendeu o narguilé na areia, chegou um cara e falou, deixa eu dar uma fumada. Aí ele fumou, cara, mas não tem uma maconha aí? Meu amigo, não, mano, não tem, é só essência. O cara vai, mas por quê? O cara queria uma coisa mais diferenciada. Não, o cara ficou inconformado, o meu amigo tava fumando narguilé sem maconha. Nossa. Então, eu tenho um outro conhecido aí da família, né? Acho que ele gosta de um baseadinho, né? Um negocinho. É ali, né? De vez em quando. Ele é marido da prima. Meu parente. Parente. Aí a gente fala que é primo, de né? tabela, né? É, isso, de tabela. E aí ele falou, mano, Alex, quer fumar um aí qualquer dia desse? Eu falei, claro. Aí ele, sério? Claro. Aí ele, eu não sabia que você curtia. Eu falei, não, nunca fumei, mas pra mim sem problema, cara. Assim, só que o que você vai trazer? Você vai trazer aqueles bagulho podre que vende em biqueira? Ou você vai trazer um negócio melhorzinho? Não, que o negócio é bom. Eu falei, então tá bom, porque eu não quero fumar esse troço que vende na biqueira cheio de merda de cavalo, não, cara. É, então, isso que eu ia falar, porque é cheio de bosta de vaca. É, os prensadão lá é misturado mesmo. Não quero esses troços não, velho. Me arruma um negócio de responsa. Ele falou, não, mano, o bagulho tudo aqui é bom. Aí, quando eles estavam fumando narguilé, eu falei, esse aí é calibrado ou esse é normal? Ele, não, esse aqui é normal. Mas é bom, cara, gostei desse negócio, cara. Pô. Narguilé é bom pra caramba, pô. Só que o negócio faz mais mal que um maço de cigarro inteiro, né? Você fumou uns 10 maços de cigarro aí, né? O pessoal fala, né, que equivale, né? Sim. É. Tanto que o narguilé, o original lá, o que os caras lá das terras do deserto e óleo fumava, era sempre compartilhado, né? Várias mangueiras, vai passando a mangueira pro outro lá, porque não dá pra você fumar aquilo sozinho, é muita fumaça pro seu pulmão. Imagino. E ele dá uma queimada boa, né? Se você puxa, teve uma hora que eu puxei tão forte, mano, que queimou aqui a garganta, mano. Queimou a quando era Dizem que não pode estragar, né? Dizem que não, né? Mas pra quem é fumante que nem a gente, não sei se vocês fumam, se você fuma ainda, Leandro. Mas... Eu não fumo, mas que isso. Mas pra quem é fumante, assim, tipo, não dá pra você fumar um negócio sem tragar mais. Vira hábito, né? Vira hábito. É isso mesmo. Eu já fumei já, né? Na adolescência eu fumava bastante. Assim. Não, fumou, não imagino você fumando, não. Eu também não imagino. Mas quando eu era adolescente, eu gostava de colocar vinho no lugar da água lá no narguilé. Eu já coloquei aquele Sky, lembra que tinha um Sky que era vodka, aquelas vodka vagabunda? Ah, tinha a vodka da garrafa azul, né? Isso, uma vez eu coloquei isso aí, falei, não, eu tava todo pimposo numa festa lá, falei, daqui esse negócio. Malandro, dei um trago disso aí, eu senti os 2 pulmão, filho. Nossa senhora. Cara, é porque trocou a água que tava lá por esse troço aí. Que você isso, exatamente. O bichinho que não tava muito contente com a vida nessa época, né? Nossa, e aí deu uma brisa boa. Cara, é pra deixar mais ruim mesmo. É doido, meu. Então, aí esse lance, só voltando aí, esse lance da Bíblia aí, ó. Tava vendo aqui, ó. Então, é isso mesmo, é o Cã. E a maldição recaiu sobre o filho dele, que é o Canaã.
Então, Canaã, que aí é pai dos cananeus, e depois eles dão origem aos filisteus. Os filisteus, eles são descendentes de Canaã e também do Cã. Então foi isso, o cara comeu o cu do pai e foi amaldiçoado, mais merecidamente. Cara, não é estranho que assim que o Noé chegou em terra firme lá com a barca, ele já tinha vinho? Tipo, eles levaram uva, eles fizeram vinho na hora lá, eles estavam fazendo no barco? Imagina o cara falando, vai se preparar pro dilúvio. Deus fala, separa 2 bichos de cada espécie e umas garrafas de vinho, hein? Então, eu acho que... Então, a Bíblia é cheia de contradições, né? Cheia. Porque os caras falam que, por exemplo, eles mandaram outros pássaros, né? Se não me engano, um dos pássaros que eles mandaram e que não voltaram foi o corvo. Só que assim, existem corvos hoje em dia. Então assim, tá vendo? Não tem como você tomar isso como verdade porque é ilógico. Outra coisa, como é que você pega todas as espécies do mundo e coloca num barco? Não existe isso, cara. Existem bilhões de espécies. Muito, hein? Isso, você não pode questionar. Que isso? Então... vai ver ele fez o vinho na privada, igual na cadeia, né? Ou o cara fez na privada, ou se eu não me engano, é que agora eu não lembro se isso eu vi na Bíblia ou vi no filme com o Russell Crowe, lá o Noé, aquela merda de filme lá. Que eles, quando chegaram na Terra Prometida, eles plantaram e fizeram vinho. Só que aí leva um tempo, aí não é depois de ter desembarcado, aí já leva uma carinha, né? E aí, sei lá. Mas é muito doido, a Bíblia tem muita contradição, assim. Você não pode levar esse negócio como verdade absoluta, que senão você pira, cara. Você começa vai falar isso pra tem pessoas, umas histórias muito bizarras que nem a gente tava falando. Tipo, Deus fez a Eva da costela de Adão, então os dois já são parentes de primeiro grau. Segundo o Game of Thrones, quando 2 irmãos têm um filho, o filho nasce doido. Só vê o rei Joffrey, né? Aí você pensa, Adão e Eva já eram parentes de primeiro grau. E eles tiveram que povoar o mundo, ou seja, os filhos de Adão e Eva, que eram todos irmãos, foram transando com os irmãos lá pra continuar aumentando a linhagem. E tipo, cara, isso é bizarro demais. Então, mas na Bíblia, na própria Bíblia, no Gênesis, ele fala o seguinte, que ele fala assim, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, os filhos deles, eles se relacionaram eles tiveram filhos com as mulheres dos homens. Ou seja, quando ele fala dos homens, ele está querendo se referir o quê? A outras pessoas. Então já tinha outras pessoas, que eles viviam no paraíso, mas tinha outras pessoas fora do Jardim do Éden. Mas não é muito doido isso? Porque se você fala que você criou o homem, né? Você criou o homem, Adão, aí você criou a mulher. Então, tecnicamente, eles seriam ali os primeiro mulher e primeiro homem. Só os dois. E aí, depois, mais pra frente, quando eles são banidos, né? E eles têm Caim e Abel se casam com as filhas dos homens, eles falam, né? Mas as filhas dos homens, que homens são esses, se eles não eram os primeiros? Aí a coisa fica confusa. Por isso que não tem como você pegar Por que Deus fez Adão e Eva lá do Jardim do Éden e tinha homens fora do jardim lá? De onde que vieram essas pessoas? Cara, por isso que eu falo, cara, é muito contraditório e tem muita tradução e tem muita figura de linguagem e tem muito pensamento da época. Aí alguém chega e fala, um dia um testemunho de Jeová me parou aqui. Eu tento escapar dessa galera, mas às vezes eles acabam me pegando aqui. E aí o cara me falou assim, você acredita na palavra de Deus? Eu falei, não. Ele, você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, então, eu não acredito. Cara. Eu falei, eu não acredito em Deus, não acredito que ele tenha uma palavra e também, muito menos, eu acredito que a Bíblia seja a palavra dele. É um livro bom, é interessante, eu tenho umas 4 Bíblias em casa, inclusive. Mas, cara, não acredito nisso. Aí ele, você não acredita que há verdade na Bíblia? Eu falei, há verdades. Mas isso não significa que a Bíblia é toda verdadeira. Sabe, cara? Porque senão você tem que começar a assumir coisas absurdas, como que o homem nasceu do barro. E, cara, você vai me desculpar, mas se eu jogar água em você, você não vai sair derretendo aqui, cara.
Então, nós É, não não. nascemos do barro. Não dá, eu tenho essa visão, não dá pra ser tão literal, né? Tem umas coisas que assim, eu nunca parei pra estudar a fundo isso, mas tem umas coisas que não faz sentido, né? A ideia da costela, do barro, essas coisas. A Arca de Noé também. Então, e tem umas histórias muito obscuras e muito estranhas. Tipo, você já ouviu falar da Lilith, a primeira mulher, que era a primeira esposa do Adão, antes da Eva. Isso, Sim. já ouvi falar também. E que ela foi tida como um demônio, né? Ela foi embora, virou um demônio, a mãe dos demônios, não sei o quê. E, tipo, ela era só uma mulher que queria direitos iguais. Ela, sei lá, foi a primeira feminista da história na Bíblia e a religião, a Bíblia, transformou ela num demônio, cara. Ela só queria ir Mas por cima e não ficar obedecendo. Mas aí, ó, essas mulheres querendo liberdade, aí é foda, né, cara? Aí Deus não gosta, né, cara? Claro, tipo, Deus Isso fez é a mulher pra verdade. obedecer. Se eu não me engano, a Bíblia cristã não tem a Lilith menção dela. A menção dela, na verdade, é na Torá judaica, que é a menção a Sim. Lilith. Só que a Torá judaica, ela é muito mais Bíblia no sentido de início do que o livro cristão, porque a Torá ela foi escrita há muito mais tempo. Ela é muito mais antiga, né? Os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né, que é o Gênesis, não lembro mais o nome dos outros, mas tem lá os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são a Torá judaica. Quando os caras foram desenvolver a Bíblia, eles acharam que seria interessante pegar esses 5 livros, que é a Torá judaica, e colocar. Mas lá na Torá é mencionada a Lilith. Ela é mencionada, já não é mencionada na. A Bíblia cristã já é apagada. Já é apagada, porque os caras não querem saber de mulher, né? Mulher rebelde. E outra coisa estranha, vocês, tipo, não acham estranho que, tipo, Jesus ressuscitou lá, ele morreu lá na Ásia, né, lá no Oriente Médio, aí depois a religião dele foi tomar conta lá de Roma, cara, é muito longe geograficamente um do outro. Qual que é o sentido disso? Mas isso aí já tem um registro histórico, já que o cristianismo ele realmente ele cresceu muito, né? E ele sofreu muita perseguição religiosa. Ele só foi ser reconhecido e começar a ter algum tipo de poder com o imperador de Roma, lá o Constantino. Mas o cristianismo, historicamente, ele teve realmente esse crescimento, né? Ele é uma religião que ele se expandiu muito. Então, mas se o cristianismo começou no Oriente Médio, faz parte da Ásia, por que ele não cresceu mais lá? Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei responder isso. Então, César, eu fico imaginando que isso é tipo uma rixa de família, manja, é uma vingança. Porque se você vê, tipo, Jesus, a religião baseada em Jesus, ele foi atacar lá em Roma. E quem que tava em Roma eram os deuses que eram cópias dos deuses gregos, que era Zeus, Apolo, Poseidon, essas coisas. Todos eles têm uma versão romana, que é o Saturno, Urano, Plutão e tudo mais. Então, eu fico imaginando, tipo, Jesus como o próprio Cronos lá, que foi destronado por Zeus, e que quando ressuscitou foi lá resolver essa treta, foi lá se vingar. Não achou os caras na Grécia, foi pra Roma. E é por isso que a religião cristã não foi pro resto da Ásia, foi pra Roma primeiro, porque queria resolver essa rixa de sangue aí. Pô, dava um game bom esse aí, mano. Não é não? Dava uma versão nova do Game of Thrones. Assassin's Creed aí. Dava um God of War isso aí. Porra. Tá bom que eu viajei pra caramba, né? O álcool falando, mas, pô, vai até que se você pensar bem e tentar deixar alguns fatos históricos de lado, acaba fazendo sentido. O cara queria vingança. Zeus, na verdade, é o Cronos disfarçado. Jesus, aliás, na verdade, é o Cronos disfarçado. É o Cronos disfarçado, Ele voltou do mundo dos mortos com sangue nos olhos. Falou, agora eu vou tomar toda essa porra aqui também. Exatamente. Por isso que tomar no cu esse romano. Por isso que ele foi derrubar os romanos, que era nada mais que os deuses gregos lá em Roma.
E o cristianismo, ele cresceu demais, cara. É impressionante. Uma religião cujo Deus é um cara que morre. Você fala, pô, mano. Não, Pensa e o mais estranho é isso, tipo, o cristianismo é baseado num cara judeu, ou seja, num cara de outra religião. Exato. Então, esse é um ponto interessante, porque Jesus, a religião de Jesus era judia, ele era judeu. E quando os caras eles criam uma religião baseada em Jesus, né? Assim, com o nome, né? O cristianismo, né? Baseado nele. Só que assim, em nenhum momento Jesus disse assim, cria a igreja baseada em mim, né? Ah, não, de forma alguma. Ele falou assim, a minha igreja. Ele fala, quando Pedro fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que é a minha igreja? Aí entra um monte de discussão. Tem gente que vai achar, você pega um certos pastores aí que tem hoje em dia, os caras acham que a igreja de Jesus é você ficar rico. Assim, encher o cu de dinheiro e ferrar com a vida de um monte de gente e dane-se, né? Meritocracia e o escambau. Só que se você for pegar o cristianismo mesmo de Jesus, o que Jesus praticava e fazia, é completamente contrário a isso. Tem nada a ver. Cara, pra mim, a pessoa que acredita em Jesus mesmo tinha que continuar na religião judaica. Se Cristo era judeu, e em nenhum momento, eu nunca vi ele falando mal do judaísmo, então pra que fazer outra religião? Ele não fala, e inclusive ele respeita os preceitos judaicos, né? Sim. Ele respeita. Então, assim, ele cumpre todos os preceitos durante quando você vai ler a Bíblia, você vê que ele cumpriu todos os passos necessários ali da religião desde quando era pequeno. Então, assim, ele respeitava o judaísmo. Os caras que mandaram ele para a morte eram judeus, só que isso não invalidou para ele a religião. Não tinha ressentimento contra a religião. Sim, independente da religião, o ser humano é uma merda, mano. Vamos ser sinceros, não importa se você é cristão, evangélico, judeu, agnóstico, ateu, o ser humano é uma merda e pronto. Isso é verdade. Ainda mais o ser humano, cara, ele tem essa mania de que ele só é esperto se ele tá passando a perna em alguém. Eu acho ridículo isso, mas tem gente que se só acha inteligente se tá tirando proveito de alguém, se tá passando a perna em alguém. Cara, isso é ridículo pra caralho. Isso é verdade. E você tem aquela coisa do cara se sentir superior, né? Pô, eu sou esperto, você é trouxa e é isso aí. E acontece muito, mas eu acho que a religião, o maior problema da religião, eu não vou nem falar do cristianismo, vou falar o problema em geral, é quando a pessoa ela pega a religião e ela passa a aceitar tudo que vem da religião sem questionar, entendeu? Ela pega o cérebro dela, tira o cérebro dela, coloca numa caixinha ali, joga em algum canto da casa, e aí tudo que tiver escrito ali para a pessoa é verdade pura. Nesse ponto, a pessoa, ela não só abre mão da lógica pela emoção, porque religião é emoção, né? Pessoal, para você aceitar certas coisas que tem na religião, você tem que ser um cara, você tem que ser muito emotivo, você tem que colocar sua emoção em primeiro lugar. Porque se você pensar um pouco, você não aceita, cara. Você não vai, aquilo não vai fazer sentido para você, né? Então, assim, só que e beleza. É umas coisas que pra quem não tá na religião não faz sentido, né? Tem. Então, assim, por exemplo, eu acreditava em Deus, acreditava em tudo, e eu acreditava que se eu não acreditasse em tudo que estava lá, então eu não estava sendo um fiel verdadeiro. É aquele pensamento, e se eu não acreditar em tudo que eles dizem, cara, o padre fala, eu tô na verdade, eu tô traindo a minha fé, eu tô sendo um homem de fé. E aí, com o tempo, eu fui vendo que, mano, eu tava sendo, na verdade, um idiota. Cara, eu acredito em Deus, mas eu acho que Deus tem muito mais o que fazer do universo. Ele não precisa ficar cuidando da gente a vida toda. Que nem, uma vez eu tava falando com um amigo meu, que ele falou que tem que confiar em Deus, porque Deus é pai, e eu falei, tá, mas se Deus é pai, ele, tipo, já fez o trabalho dele, que foi
criar gente. Você vai ficar pedindo ajuda pro seu pai a vida toda? Então pra que pedir ajuda pra Deus a vida toda se você diz que Deus é pai? Se Deus é pai, você evolui e se vire sozinho. Não é? O quê? Não? É verdade, você vira aí, mano. Você não é maior de idade? Tá na hora de você virar. Arruma um trampo aí, faz o que tem que fazer, mano. E tipo, cara, Deus fez a gente e falou, tá aí, mano, se vira, te dei o mundo, te dei a vida e livre-arbítrio, para de me encher o saco. Eu mesmo, se eu fosse Deus, eu ia me disfarçar de 3 pessoas pra ficar causando caos no mundo. Se eu fosse Deus, eu ia vir no mundo primeiro como um cara super religioso, pra fazer todo mundo ter fé em mim. Aí depois eu ia vir com outro cara dizendo que Deus não é nada disso, que é, tipo, ensinando o exato oposto. E depois ia me disfarçar de outra pessoa pra falar que Deus nem existe. Só pra ver o povo todo entrando em parafuso e em conflito. Aí você medir o percentual, né? O percentual que ia pra cada lado, né? Só... Eu nem ia medir nada, eu só queria ver o caos mesmo. Então, assim, esse negócio que você falou de Deus deu o livre-arbítrio e deixou as pessoas por vontade própria, eu cogitava essa hipótese, né? Só que aí depois eu percebi que tem um trecho na Bíblia que diz assim, que nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade de Deus. Se eu for levar isso ao pé da letra, significa o quê? Que não importa o que aconteça no mundo, é da vontade de Deus. Então Deus quer que isso aconteça. Então, mas se ele quer que isso aconteça, é pra onde foi o livre-arbítrio? Exato. Tá vendo? Não tem livre-arbítrio. É da vontade dele. Então, assim, se é da vontade dele, então nada que vai acontecer é do desagrado dele. Não importa se isso for bom ou ruim. Eu só acho que se Deus tivesse em vida, não tinha essas patifarias tudo, não. Eu penso assim, eu fiquei pensando bastante quando eu deixei de ser religioso, assim. Isso que eu ia te perguntar, Alex, você frequentou a igreja? Você tá falando com tanto embasamento aí, tô achando que você já foi evangélico aí mesmo. Não, eu fui católico. Católico todos nós somos. A gente só não é praticante. Eu não sou praticante. Não, eu era praticante mesmo, pra valer. Ah, tá. Pra valer. E no domingo, todos os domingos. Domingo, filho, eu ia umas 4 vezes por semana na igreja. Você tá maluco? Cara, eu fui criado por uma família católica, então eu ia pra igreja direto, cara. Eu ia todo domingo, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma, tava na perseverança lá, mas chegou uma hora que eu falei, chegou. Deixa. Chega, né? Chega disso. Deixa pra lá. Tô perdendo muito domingo aqui. Né? E é uma coisa... Pode falar. Não, só ia falar que quando eu era menor, a vizinha fazia aqueles cultos dentro de casa? Ah, sei. Não sei como é que chama. Eu ia lá só pra comer. Era o quê? Mas era católico ou era evangélico? Cara, eu acho que deveria ser evangélico, que eu só vi aquela... Era a mãe do amigo meu, né? Só vi ela de saião, né? Acho que era evangélico, com certeza. Ah. Então, o meu irmão, depois que ele virou evangélico, ele fazia esses cultos aqui em casa, fazendo com as outras pessoas, que ele chamava de células, né? Igreja de células. Isso, células. Era legal até. É que assim, eu era novo, tinha uns 7 anos, assim. E aí eu ia pelas atividades, pela comida e tudo mais, não tinha... E ninguém forçava nada, assim, pelo menos, né? Ninguém forçava nada. Tava lá, fazia algumas coisas, não lembro direito ao certo, mas ninguém forçava que eu tinha que estar, que eu tinha que ir depois. Né? Cara, eu acho que, assim, tipo, se você pensar do ponto de vista histórico, toda a bondade, todo o amor que eles falam que tem no cristianismo cai por terra quando você percebe que os padres que chegavam no Brasil, eles tinham escravos. Os jesuítas, eles tinham escravos, cara. E que Deus é esse que permite que um membro da sua religião tenha um escravo lá pra cumprir suas ordens, que não possa ter o livre-arbítrio que Deus prometeu pra todo mundo? Não, então, isso é algo que acontecia, é aquela coisa de você pegar e deturpar, né? Você tem a Bíblia, e a Bíblia é um livro que, não é à toa que você tem 500 igrejas hoje em dia, porque cada um segue uma interpretação.
Sim. Aí um cara Sim. discorda do outro, aí o cara vai lá e funda uma igreja. E nessa época ali, os caras eles achavam trechos na Bíblia para justificar você ter escravos, você escravizar outra pessoa. E também os homens antigos da Bíblia também tinham escravo. Abraão tinha escravo. Então esses caras, quando eles dominam lá a muralha de Jericó, né, que o povo hebreu estava cativo no Egito, e aí Moisés livra eles da tirania lá do Egito, consegue abrir o Mar Vermelho, eles passam 40 dias no deserto, e a primeira cidade que eles tomam é uma cidade chamada Jericó, que é uma cidade que tinha umas muralhas gigantes. É a cidade muralhada lá. O que esses caras fazem com as pessoas de Jericó quando Deus derruba as muralhas lá e eles podem entrar depois de um cerco lá de não sei quantos dias lá em Jericó? Cara, os caras jogaram bebês de cima de lugares altos, mataram bebês, estupraram mulher, mataram mulher. Isso está escrito na Bíblia. Nem preciso dizer que isso é algo que os caras escreveram que foi feito. Então, assim, se for realmente levar o pé da letra, significa o quê? Que se você está com Deus, você pode fazer a merda que você quiser. Essa é a mensagem que você tira disso, se você parar para pensar. Se Deus está com você, você pode matar, você pode estuprar, você pode escravizar, você pode fazer o que você quiser, porque Deus está com você. Foi em Jericó que teve aquela coisa das mulheres que comeram o filho uma da outra lá? Comeram o filho uma da outra. Tem uma passagem na Bíblia lá, acho que é em Reis. Até pesquisei na internet aqui, Reis, capítulo 6, 28 a 29. Que um rei perguntou qual que é o problema e a mulher respondeu que essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que comamos. Mas ela viu escondido. E tá na Bíblia isso. Aí, tá vendo? Eu não conhecia esse trecho, não. Eu não conhecia essa parada. Mas eu não sei se é sobre essa invasão a Jericó já ou não. Não, eu acho que não é, porque Jericó ele ainda tá em Êxodo, no livro de Êxodo da Bíblia. É bem antes então, né? Reis, se eu não me engano, acho que é o livro que ele fala sobre Salomão ali, né? Tá. Salomão. Rei Salomão, rei Davi, rei Salomão. Então acho que não é não. Mas assim, cara, eu já li bastante a Bíblia. Hoje em dia eu não leio nada. Então assim, tem coisa que eu tô defasadaço, assim, não lembro direito. Eu lembro daqueles trechos que me marcam mais, né? Mas eu lembro mais ou menos o livro, só não lembro nem capítulo nem versículo, né? Mas aí eu tô mais adiantado que muito crente aí, porque os caras nem a Bíblia eles leem, né? Eles só escutam o que o pastor fala e tomam como verdade. Nem lê a Bíblia. Exato. Quando eu ia pra igreja ainda, eu lembro de algumas passagens que o padre falava, e ele falava daquela passagem que Jesus tá lá com os aliados dele no deserto, dando um rolê lá. Não sei as palavras exatas. Tava com os parceiros dando um rolê no deserto. Aí acharam uns soldados romanos lá dormindo. E um cara falou: vamos pegar as armas e cortar a garganta desses filhos da puta agora mesmo. E o Jesus falou: não, cuzão. Deixa esses caras aí, vamos só pegar as armas deles e vamos embora. E tipo, cara, o que Jesus pregava era isso, né? Era respeito à vida. E hoje, você vê a bancada evangélica, os caras só falam de matar isso, matar aquilo, matar bandido, matar suspeitos de bandido, matar preto. Não tem esse respeito à vida mais. Não tem, cara, não tem. Você vê que, por exemplo, quando você pega lá quando Jesus, foram prender Jesus lá, se não me engano foi Pedro, né? Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. E aí Jesus foi lá e curou o cara. Falou: para com esse caralho, para com essa porra, caralho, tá louco? Ele curou o cara, falou: quem vive pela espada morre pela espada. E aí ele já deu um choque do cara e se entregou. Então assim, isso é tudo interpretação que as pessoas tiram, né? A pessoa tira, e geralmente quando a pessoa vai falar de
de você matar preto, de você matar bandido, porque na verdade quando o cara fala que ele quer matar bandido, né, a verdade é que ele quer matar pobre, né, é que ele usa o pretexto de bandido que é o que cola mais, mas o que na verdade o cara quer, ele quer matar qualquer pessoa que discorde da fé dele, do que ele prega, né, essa é real, é a entrelinha da coisa que tá ali, né. Ele usa o pretexto do bandido porque as pessoas normais simpatizam com isso. Mas a real mesmo é que ele quer acabar com aqueles que não acreditam no que ele acredita, que não abraçam as ideias tortas dele, né? Olha só, essa semana ou semana passada eu vi uma notícia de um cara que estava saindo do trabalho, né, tarde da noite, e chamou um Uber Moto. E chegou um carro e sentou bala nele e no motorista da moto lá. Porque a mulher dele diz que reconheceu esses dois, como dois assaltantes lá que roubaram ela. E, tipo, o cara chegou e nem pensou, já foi sentando bala. Como que reconheceu eles se eles estavam na moto lá e os caras estavam no carro? E do carro ele conseguiu ver exatamente o rosto dos dois lá pra falar que foi eles que roubaram ela? E é isso, cara. Hoje em dia é isso. O pessoal quer sair matando todo mundo. Reconheci, achei parecido, achei suspeito, eu vou meter bala e pronto. Caralho. Então eu soube dessa notícia mesmo. O moleque que tava na garupa lá, parece que vai perder o fígado até. Caramba, tenso, hein, cara. Pra você ver, né? A galera quer dar uma de justiceira, né? Quer dar uma de espertão, quer... Meu, é fogo, cara. A sociedade ela tá ficando cada vez mais violenta. Ou ela já era violenta, mas assim, agora ela tem mais desculpa, né, pra extravasar isso, né? Aí chega um cara e fala que Deus quer que você faça isso, que você destrua os seus inimigos, que Deus não sei o quê. E geralmente eles pegam o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, ele é um cara mais sangue nos olhos. Ele não tem muita ideia, cara, né? Jesus que é o cara de boa. Né? Eu tenho medo do Deus do Antigo Testamento. Não dá pra você ler a Bíblia e falar que o Deus do Antigo e do Novo Testamento são os mesmos. Então, aí o que acontece? Quando você pega o Deus do Antigo Testamento e você compara com o Deus que Jesus fala, que é o pai dele, né? Que é o nosso pai, né? Todos os que aceitarem são Jesus. Outras pessoas. Né? São outras criaturas ali. São outras, e tem teorias ali, tem teólogos que acreditam que, na verdade, o Deus do Antigo Testamento era um e Deus de Jesus é outro. São duas entidades diferentes. E que nesse lance de você criar uma história para o cristianismo ali, né? De você interligar o passado com o futuro, você juntou tudo isso, né? Mas a real é que Jesus é uma coisa, Jesus e o pai dele que está no céu é uma coisa, e esse cara do Antigo Testamento aí é outra. Faz sentido. Então, avaliar, faz sentido. Fazendo uma alusão aos deuses gregos, né? Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um titã, né? Que eram mais tiranos, mais ditadores e mais sangue nos olhos. E os próximos seriam mais como os deuses do Olimpo, que, tipo, também não era grande coisa, né? Mas eram ainda menos piores que os titãs. Menos sanguinário, né? Cara, é complicado. Aí você vê isso aí. Tem gente que pega um bagulho desse e toma como uma verdade absoluta e pauta a sua vida nisso. Cara, isso é um erro, sabe? Você quer ter fé, você quer acreditar que isso seja verdade? Tudo bem, acredito. Agora... Cara, eu lembro de quando eu trabalhava numa TI de outra empresa, tinha um colega de trabalho meu lá que ele era super crente. E aí ele chegou uma vez no trabalho super... Você trabalhava na... Como é que é? É na Brinks? Explanei mesmo. Não vou falar o nome da Protege. Isso, é Protege. Eu falei Brinks, mas é Protege. É verdade. Então, tinha um cara que trabalhava comigo, mano, o cara é super gente boa, ele era super evangélico, né? Porque ele, tipo, era gente boa pra caramba, eu gostava dele. E ele chegou outro dia falando que começou a namorar, e ele tava falando que o pastor liberou o namoro deles, porque os dois eram da igreja.
Aí eles tiveram que conversar com o pastor um tempo, ficar fazendo umas orações pra poder começar a namorar. Olha até onde algumas pessoas deixam o pastor tomar conta da vida deles. Se você cria uma figura de autoridade ali, e aí você pauta a sua vida no que essa figura... Por isso que eu digo que muitos crentes, eles nem leem a Bíblia, cara. O cara não lê, mano. O cara escuta o que o pastor fala e fala assim, isso é verdade. Isso é verdade. Não? Assim, não que o cara ler a Bíblia também vai fazer alguma diferença, porque se o cara também não tiver muito discernimento, aí o cara começa a ter umas ideias também erradas também. Às vezes mais errada que o próprio pastor. Mas assim, o cara nem se esforça. E... não, a Bíblia é muito grande, tem muita página, muita letra pequena ainda. Pra que ler tudo aquilo se o pastor vai subir lá no altar e vai falar tudo pra você? O pastor, ou o padre, ou sei lá o que, vai falar tudo pra você já? É porque, não, então, a maioria das pessoas não gosta de ler. A maioria não gosta de ler, cara. Não quer se dar o trabalho de ler. E a Bíblia não é um livro fácil pra você ler. Ele não facilita a sua leitura. Se você for ler ele como um livro mesmo, do começo até o final, você tá ferrado, cara. Porque é muito duro de ler. Ah, então, eu nunca li inteira. Nunca li tudo assim. Eu só li o Pentateuco, só os 5 primeiros livros. Aí o restante já não consegui mais ler, não. Ah, não. Mano, tô de boa. Eu tinha muito costume de ler outros livros antes, mas a Bíblia eu nunca peguei pra ler, de verdade. Eu li alguns trechos, né? E, como eu falei, eu frequentei muito a igreja, a gente lia a Bíblia junto lá na igreja até. Mas eu, tipo, em casa, tô de boa, não tem nada pra fazer, não vou pegar a Bíblia pra ler. Tanto que até pouco tempo atrás eu nem tinha uma Bíblia em casa. Eu não lembro nem a última vez que eu peguei uma Bíblia na mão, quem dirá abrir ela. Ó, eu tô na frente de vocês que eu peguei hoje uma Bíblia na mão porque eu tava arrumando minhas coisas aqui. Mas você não conta, você era praticante do negócio, então você tem Então, né, eu quero perguntar pra você, Leandro, o que você quer dizer com praticante e não praticante? Ou você é de uma religião, ou você não é. Se você não pratica, é porque você não é. Eu sou praticante. Você quer saber como é a minha religião, que eu sempre falo pra todo mundo? Minha religião que nunca falha é dia 30 do mês e dia 15. Essa é a minha religião. Essa não falha nunca. Cara, o dinheiro é a religião que manda no mundo. Ou pro mal, né? Não é não? Ó, pra você ver. Mas eu não sou contra, não. Eu já fui na Bola de Neve, eu falo pras pessoas. Eu gostei do ambiente da Bola de Neve, por exemplo. Eu fui com o meu primo. Nunca fui lá, eu não sei qual que eles falam lá, nunca fui. É um ambiente. Eu não vou lembrar o que eles falam lá, mas é um ambiente totalmente diferente. Que eles acolhem todo mundo lá. Eu acho mó legal, gostei. Ah, legal. Iria de novo? Aí é outra história, né? Uma vez eu lembro que a minha esposa, no antigo trabalho dela, ela tinha umas amigas evangélicas. E tinha uma amiga que era da Ubanda, do Candomblé, não sei qual que é. Acho que era Ubanda. Aí essa amiga dela da Ubanda falou, gente, vamos lá na reunião que vai ter tal dia, não sei o quê. Vocês não precisam ser da Ubanda pra ir. Vocês só vão lá como convidados mesmo, como meus convidados, e vocês vão conhecer, né? Aí essa outra amiga evangélica falou, olha, eu respeito sua religião, eu posso até ir, mas se eu ver coisa errada lá, eu vou falar alguma coisa, porque eu não vou ficar quieta. Aí, tipo, e a gente falou, cara, se você vai lá achando que vai ver alguma coisa errada, é porque você respeita a religião dela. Não é? Pô, já começou aí, e outra, já né? começou errado por aí. O que é o coisa errada? Coisa errada é qualquer coisa que não seja da religião dela, né? Exatamente. Pô, não dá pra você falar, se eu vi alguma coisa errada. Cara, se você vai numa igreja, num culto, em qualquer tipo de ritual religioso, você não vai esperando ver alguma coisa errada. Não é? Não vai. Então, você vai pra ver qual é que é, né? Você vai ali, igual o Leandro ali, Bola de Neve, né? Ele vai, gostou, não gostou, porque tem esse lance, né? Eu falo assim de religião, mas assim, é gostoso, cara. Não vou dizer que é ruim você... eu já fui convidado já em algumas. Eu acho que na adolescência eu já devo ter ido em alguma igreja já. Respeito, é legal, só não é uma coisa que eu frequentaria, mas já fui já. Então, a questão da Bola de Neve, meu primo, eu não lembro qual era a situação, meu primo tava num momento X lá, não lembro se ele compartilhou, ele falou, eu quero experimentar. Ele foi, se sentiu bem, ele perguntou, o que você achou? Eu falei, eu gostei, mas
Se é algo que você acredita se vai te fazer bem, vai e faça, entendeu? Aqui pra mim, né? Eu já tenho isso bem já consolidado pra mim, né? Então. Cara, Mas eu quem vai. respeito. Eu só não gosto do fanatismo. Sim. Isso que eu falar, eu respeito todas as religiões. O que eu não respeito são alguns religiosos. Dá pra entender a diferença, né? Tem o pessoal mais fanático, mais cego pela religião. Esse tipo de pessoa eu não respeito. Mas a religião em si, os conceitos da religião, não tem nada de errado em alguns nessas religiões, nos conceitos dela. O que tem é das pessoas que a praticam. E tem esse lance também. A sociedade ela evoluiu, as sociedades elas foram construídas com base em religião, né? Você pega aí desde muito tempo atrás ali, muito antes dos egípcios, né? Muito antes dos babilônios, as coisas eram feitas com base em uma religião. As pessoas se reuniam e construíam cidades para honrar um determinado deus ou um determinado grupo de deuses. Então isso moldou a humanidade. O ser humano ele tem isso no DNA dele, né? Essa vontade de adorar alguma coisa, né? Isso aí é normal, isso aí é algo que está no ser humano mesmo, e acho que é por isso que tem gente que se ofende tanto quando você fala de religião, ou às vezes você nem precisa falar de religião, só basta você dizer que você não acredita no que ele está falando, e aí já, pronto, ele já se ofende todo, fica todo ofendidinho. Mas eu acho que isso é normal, e assim, beleza, e é uma forma de socialização também. Você pega uma pessoa, por exemplo, pega uma senhorinha, ela tá sozinha, os filhos não visitam ela, o marido morreu, ela raramente vê os netos, e aí ela vai para a igreja, ela é acolhida, as pessoas acolhem ela. Ela tem um lugar onde ela pode, né, expressar suas emoções. Ela tem palavras reconfortantes que ela escuta durante a homilia, no caso do padre, ou a pregação, no caso do pastor. A pessoa escuta aquilo. As músicas são músicas que tocam o coração da pessoa, que mexem com a emoção. Então, assim, essa pessoa se sente bem ali. E você vai dizer que isso é ruim? Isso é bom. A pessoa acreditar que a pessoa que ela amava está no céu com Deus, ao invés de ela simplesmente deixou de existir, é reconfortante, não é? É reconfortante. E eu vou dizer que isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é bom. Só que eu não acredito nisso, mas é reconfortante. E se eu tiver que dizer isso para alguém que acredita, para que essa pessoa pare de sofrer, eu até posso dizer isso. Não vai ser algo que eu acredite, mas eu digo. Porque às vezes a gente... às vezes essas coisas elas têm um valor ali, de você juntar as pessoas, de você... às vezes até tirar alguém de um caminho que o cara tá num caminho errado e você consegue corrigir o caminho do cara. Só que o grande problema muita gente entra na religião, e aí quando a pessoa entra na religião, a pessoa acha que o quê? Que ela tá lá dentro, e que a partir do momento que ela tá lá dentro, ela é a pessoa que presta. Quem está fora não presta. E as pessoas que não prestam, elas têm que ser convertidas para a religião. E aí começa a palhaçada toda. Aí é aquele momento que a pessoa vira um pé no saco do caralho, cara. Mano, você tá falando disso e eu tô aqui na minha cabeça traçando um paralelo com as redes sociais. Pô, porque tem, hoje, por exemplo, tem muita gente carente no mundo, hoje tem muita gente sozinha no mundo. O que ela faz? Entra na rede social. Aí ela é aceita lá, vai conhecer um monte de gente que pensa igual ela na rede social, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, não sei o quê. Vai destilar o ódio dela por algum grupo específico lá e vai ter um monte de gente que pensa igual ela nessa rede, e vai ter o pessoal compartilhando as músicas deles do Spotify por lá, que vai mexer com a cabeça deles, e é praticamente a mesma coisa, não é verdade? Parece, né, cara? Eu acho que quando começaram a criar redes sociais mesmo, muitas coisas os caras acabaram pegando desse... Porque rede social é isso, cara. É emoção, né, cara? É você sentir... emoção, esse compartilhamento e principalmente essa bolha em que na rede social você acha o grupinho que pensa igual você.
e que vai direcionar o seu pensamento para aquele lugar que você já tava querendo ir. Tem, tipo, haters de tudo na rede social. Hoje tem racista, tem xenofóbico, tem, sei lá, tem nazista, tem todo tipo de gente que vai pensar as mesmas merdas que a gente pensa lá e vai juntar essa galera toda, entendeu? Isso é mesmo. Faz sentido, cara. E as coisas, elas estão meio que convergindo, né, cara? Você começa a ver um cara é evangélico, aí o cara vai na igreja, aí na igreja do cara tem um pastor, esse pastor é bolsonarista. Aí esse pastor começa a puxar a sardinha pro lado do Bolsonaro e fazendo com que essa pessoa, ela acredite que o Bolsonaro, apesar de tudo que a gente já viu, tudo que é comprovado aqui, ele é um cara legal, ele é um cara de Deus, ele é um enviado de Deus. Isso, cara, é uma parada assim, vou abrir até um parênteses aqui, que, cara, isso é muito louco, cara, porque assim, se você é evangélico, a sua base de pessoa ideal seria Jesus. Eu acredito que seja Jesus, né? E aí você pega o Bolsonaro e você pega Jesus. E aí você para pensar em que o Bolsonaro tem alguma similaridade com Jesus. O que você tá falando do Jair Messias Bolsonaro? O mito? Tem, só se for no nome, Messias, tem o Messias. É Messias, aí, Messias. Então aí deve ter alguma correlação mesmo, né, cara? O cara é enviado de Deus, porra. Eu tô falando merda. Cara, é muito doido isso, cara. O cara, cara fala merda pra caralho. O cara tirou sarro de gente que tava morrendo, cara, de Covid. Você consegue imaginar Jesus fazendo esse tipo de coisa? Porque cara, eu não acredito que exista um Jesus. Mas o Jesus da Bíblia é um cara bom pra caramba. Quando você lê o Jesus da Bíblia, você fala, esse cara eu seguiria. Eu ia andar com esse cara, velho. Eu ia andar com esse cara, porque esse cara é da hora. Esse cara é top. Agora, quando você pega os pastores, muitos pastores neopentecostais que tem hoje em dia, ou você pega líderes que se dizem pessoas de Deus, e você vê as atitudes, as falas desses caras, você compara com Jesus, você fala, malandro, quem tá acreditando que essa porra é igual, cara? Sabe? Você tem que ser uma pessoa muito... você tem que ignorar muito o seu cérebro para que você aceite uma porra dessa. E o que me deixa mais puto é que eu era uma dessas pessoas. Eu também achava. Não achava do Bolsonaro porque eu saí muito antes disso, da igreja. Mas eu tinha essas ideias de aceitar tudo que me diziam, cara. Porque se eu não aceitasse... Cara, tudo depende... Tudo depende do ponto de vista que você olha. Porque, tipo, eu já vi um monte de gente traçando vários paralelos, falando que Bolsonaro é perseguido igual Jesus era. O próprio Trump falando que é perseguido igual Jesus. Né? O Jair Messias é o Salvador. Tem gente que trata ele como Salvador. Isso é tudo dependendo do ponto de vista. Por exemplo, o que Jesus fazia melhor que os deuses que vieram antes dele? Eu vou te falar, a única coisa que Jesus fazia melhor que os outros era não comer a mulher de ninguém. Se você pega os deuses romanos, os deuses gregos ou os outros deuses, ou eles estavam mandando sacrificar a gente, ou estavam se disfarçando de alguém ou de alguma coisa pra comer a mulher dos outros. Jesus foi aceito. Jesus foi aceito no mundo todo por causa disso, porque ele chegou, não comeu a mulher de ninguém e não mandou sacrificar ninguém. Só isso. Verdade. É isso mesmo. Ele fez mais coisa, né? O Zeus era praticamente o Bolton, né? Todo dia ele ia lá comer mulher casada. Caramba, ninguém merece, né, velho? Você é o grego lá que tá lá de boa, lá com a sua mulher lá, acabou de... uma vida difícil e tal, aí você tá lá com a mulher, de repente, quando você vira pro lado, tá Zeus lá, metendo o boneco da mulher lá, com força, e você fala, eu não posso fazer nada, porque é o Zeus, eu vou fazer o que com o Zeus? Come aí, Zeus, né? Não tem aquela história do Minotauro lá, que o Zeus se disfarçou de um rei lá pra comer a mulher desse rei, aí o cara ficou revoltado e Zeus foi lá e amaldiçoou esse cara ainda. Tipo, cara, é uns negócios muito loucos. Aí Jesus só precisava não fazer isso. E é o que ele fez. Por isso que ele ficou tão popular. Porque não comia a mulher de ninguém e não mandava sacrificar a pessoa. Não?
Bem isso aí. Ainda, Aí você vê, ainda tipo. curou uns leprosos, né? Curou uns leprosos, Né? partilhou uns Então, pães de galera, né? Mas isso os deuses antigos também faziam. De vez em quando eles curavam o pessoal, de vez em quando eles faziam as colheitas ficarem mais férteis. Só que eles comiam a gente casada, né? Isso pegava mal. Amaldiçoava, né? Falava, ô, esse cara aí, Né? vou jogar uma maldição nesse maluco aí, velho. Só de zoeira. Pois é, você já viu a história da Medusa? A Medusa, não. Eu já ouvi algumas coisas, mas eu vou assumir que eu não E manjo. a Medusa era a mulher lá, a pica das galáxias, a mulher gostosa pra caralho, mal bonitona, antes de ser Medusa, né? Poseidon olhou pra ela, ficou com aquele puta tesão, foi lá e comeu ela à força, praticou um estupro. Atena, que na época era a esposa do Poseidon, ficou com raiva da mulher e amaldiçoou ela e transformou ela na Medusa. Olha só, cara. Que povo filha da puta, Aí você- né, velho? Né? Aí você vê por que Jesus faz tanto sucesso, porque os outros deuses faziam esse monte de cagada. Eles curavam a gente? Tecnicamente curava. Eles abençoavam de vez em quando uma cidade, ou abençoavam uma coisa de vez em quando? Tecnicamente, para aquele povo, sim. Mas eles faziam essas merdas, Jesus não fazia. Tanto que, até hoje, a Bíblia, a religião, não admite que Jesus estava comendo Madalena. Porque, pra eles, Jesus tinha que ser totalmente casto, né? Isso é verdade. E assim, na Bíblia não diz que Jesus ele era virgem, né? Ele fala que ele Não, mas era... também nunca retrata ele com as outras mulheres. Não, a Bíblia dá uma escondida boa nisso aí. Dá, Que- mas o pessoal que se diz estudioso diz que ele tava comendo Maria Madalena. Eu acho que comia, cara. Porque, meu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cara? Essa Não ideia tem, de aí moralização Né. de sexo, de você tratar o pecado original como sexo, porque tem gente que usa essa ideia. Eu, quando tava na igreja, eu acreditava que o pecado original ele vinha do sexo. O pecado original não veio do sexo, ele veio da desobediência, né? A Cara, desobediência qual que é o- que Eva teve. Né? Cara, como eu falei antes, qual que é o problema de transar? Transar é a coisa mais natural do ser humano. O sexo é a Não, coisa transar mais é só natural pra do ser reprodução. humano. Ah, porra de reprodução. Órgão excretor, é a alegria órgão do excretor pobre. não reproduz. Órgão excretor não reproduz. Ah, toma no seu cu e toma no escritor aí. Mano, a alegria do pobre hoje em dia é sexo, porque o pobre não É verdade. tem dinheiro hoje nem pra viajar, nem pra fazer nada. Então, a alegria é o sexo e o cara vem falar que sexo é o pecado original, mano. Já é como eu uma tava necessidade falando. fisiológica, né? Ainda para o pessoal mais classe baixa, então como é que fala? Como se fosse é uma motivação, né? A forma, né? Como que é enxergado isso, né? Eu pelo menos tenho essa impressão, né? Cara, se Deus não quisesse que a gente transasse por prazer, não deixava o sexo tão gostoso, pra começar. Mas se eu não me engano, mas na Igreja Católica eles repudiam o uso de preservativo, não é? O Alex pode falar melhor aí, né? Nos judeus? Nos judeus? Não, a Igreja Católica não tem, você não pode. A Igreja Católica, o único método contraceptivo que eles aceitam é a tabelinha. Eles falam tabelinha que é... Tabela? Que tabelinha é essa? Mas isso é jogo de azar, né? É tipo o jogo do bicho. É praticamente o jogo do bicho, só que você Roleta só perde. russa. A tabela é aquele esquema que você vê a data, o período que a mulher tá mais infértil pra poder comer sem risco, não é? Isso, é isso aí mesmo. É exatamente isso. Só que tem gente que cultue isso. Não duvido que tenha gente que cultue isso, viu? Que pratica isso é ridículo. Cara, o que eu sempre falo, por que até hoje a sociedade vê o sexo como uma coisa tão abominável, tão ruim? Isso é a primeira coisa que o ser humano aprendeu, é a coisa mais natural do mundo. Se você for assistir a Lagoa Azul, tipo, os moleques cresceram na ilha sem saber de nada, e o sexo eles já sabiam quando ficaram adultos, é natural. Mas os homens da caverna não precisavam de um filme pornô pra saber transar. Mas isso é o que a gente falou no episódio passado.
É uma questão de moralidade. Então, isso é uma coisa assim. Porra de moralidade. Mantenha. Mano, moralidade é você não roubar o dinheiro de ninguém. Olha lá, A gente, a extensão Pra quem- do. pra quem estiver ouvindo aí o podcast, se aparecer alguém que vai ouvir essa bagaça aqui, o episódio passado ele não aconteceu porque foi corrompido o arquivo. Então, assim, o episódio que o Leandro tá falando é o episódio passado, não teve. A gente vai regravar esse episódio, que é o episódio de OnlyFans, né? Mas aí, fala aí, Leandro. Foi tipo aquelas fitas do Chaves lá, que alagou o estúdio do SBT e perdeu um monte de gravação, né? É, isso aí. No mesmo nível, eu tô me sentindo o Silvio Santos agora. Mas prossiga aí, Andrão. Tá falando. Não, tô falando só questão de moralidade que você falou ali, né? Que a forma como a sociedade enxerga o sexo, aí eu lembrei disso que a gente tá falando no episódio passado, né? Ah, Que o tá. sexo Mas, é tido cara, como uma coisa, né? É um ato libidinoso, pecaminoso, dependendo, né? Do quão conservadora a pessoa é, né? o sexo é um negócio instintivo. Os nossos antepassados, lá no período das cavernas, sabiam transar, senão a gente não estaria aqui hoje. E não tinha X-Vídeos na época pra você ter uma base de como era. É o que eu sempre falo, imoral é você roubar dinheiro público ou matar gente. E você vê filme de ação, o cara que mata mais gente é famosão. Porque o filme de pornô, a mulher que dá pra mais cara não fica famosona. Sendo que sexo é natural e matar não é. Pois Uma é, comparação bem esdrúxula, né? Polêmico. Você não pode Não, falar então, de roubar aí o governo, o funcionalismo público precisa da roubalheira, senão ele não funciona, pô. Mas ele não funciona justamente pela roubalheira. tá no processo dos caras, né? Os Né? processos dele tem um ciclo, um fluxo dentro do diagrama Né, ali, que é sim. roubalheira. Aí se você Se tirar a não dá roubalheira dinheiro do ali, roubo, né? camba tudo. Você é louco. É um negócio muito bizarro, mano. Mas então, esse negócio de você, dos caras, porque assim, dependendo do caso, acho que na maioria dos casos, quando você fala de religião, principalmente das neopentecostais ali, e até mesmo catolicismo também, tem a interpretação de um assassinato acaba sendo um pecado muito mais baixo do que o sexo, cara, fora do casamento. Os caras, eles entendem que um assassino, ele é um cara mais de boa do que um cara que meteu bala numa mina que não tava casado com ela. Um assassino é um cara mais de boa do que a mulher que transou fora do casamento. Não é doido um bagulho desse? Não, então, é isso. Eu acho que é aquilo, o lance eu estou certo. Eu tô certo, entendeu? Eu tô certo e vocês estão errados. Uma vez eu tenho um vizinho que ele é pastor. E esse vizinho, ele é gente boa. Assim, em matéria de pastor, eu acredito que em matéria de cristão, ele é o mais próximo de um cristão de verdade que eu conheço. Das pessoas que eu conheço. Ele e mais algumas poucas pessoas. Tem um primo meu também, que ele é pastor, que ele, pra mim, é uma das pessoas mais próximas do que eu digo de um cristão de verdade, assim, né? Quando você compara Jesus, as atitudes de Jesus com as atitudes do cara, sabe? Você vê que tem o cara tá seguindo aquilo ali, né? Esse cara aqui da rua, o meu vizinho, ele é um cara de boa, assim, né? Só que ele achava que eu acreditava em Deus, né? No começo, né? Então a gente começou a conversar. Aí ele falava, mas Deus tá acima de tudo, né? Aí eu não respondi. Aí ele, não, mas Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Aí eu, não sei, cara, sabe? Aí ele, você não acredita em Deus? Eu falei, não, cara. Aí ele, peraí, você é ateu? Você é à toa? Ele falou. Aí eu falei, cara, eu não acredito em Deus, cara. Aí ele, mas quem você acha que criou tudo isso? E é engraçado, porque esse tipo de discurso eu já ouvi de um monte de gente. Toda vez que eu falo que eu não acredito em Deus, a pessoa fala assim, ela não pergunta assim, então no que você acredita? Ela não fala, nunca ninguém pergunta isso. A pessoa fala assim, então quem você acha que criou tudo isso aqui?
E aí, eu falei, cara, não sei, cara. Eu só não tô assumindo que seja Deus, né? Eu só não acredito que seja Deus que criou isso aí. Pode ser outra pessoa, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser qualquer outra pessoa, só que por que eu tenho que acreditar que seu Deus criou isso? Mas pro cara que é religioso, aquilo é uma verdade absoluta pro cara, ele está certo. Eu estou errado por não acreditar naquilo. Eu sou o cara errado. Uma então, vez assim, eu vi uma... Desculpa te cortar. De quem que criou isso tudo, de que você acredita. Uma vez eu vi uma entrevista de um ator lá e ele se declarou ateu, né? E a pessoa, pô, mas você que não acredita em Deus, não sei o quê. Aí ele falou, cara, o fato de você ser cristão, você já deixa de acreditar em 10 mil deuses. Eu, sendo ateu, deixo de acreditar em 10.001. O simples assim. O Rick Gervais falou isso aí, não foi? Acho que foi. Se você é cristão, você já deixa de acreditar em todo o panteão grego, em todo o panteão romano, em todos os deuses indianos, em todos os deuses africanos, indígenas. Você deixa de acreditar em todos eles, mas o Deus católico, o Deus cristão. Mas é isso, é bem por aí. Porque, assim, beleza, o meu vizinho, ele acredita em Deus, né? Em Deus, o Deus judaico-cristão. Só que o que acontece? O Deus judaico-cristão, ele tem aí, quantos anos? 2.000 anos de existência? Quando Sim. você vai falar de, por exemplo, Horus, por exemplo, tem pelo menos uns 5.000 anos de existência. Por que eu não acreditaria em Horus, por exemplo? Não faz mais sentido? Em Tupã, por exemplo. Por que O que eu não Tupã, acredito que era o deus dos indígenas brasileiros aqui. Quantos anos de existência ele já tinha? Ou os deuses maias e astecas? Ou os astecas, sei lá. Não faz mais sentido isso? Porque você Vai acreditar em Brahma, em Hare Krishna? Eu acho que esse lance é sobre estar certo, sobre a pessoa acreditar que ela tá certa, né? E teve uma vez também, falando sobre testemunho de Jeová, teve uma vez que veio uma mulher aqui, né? E ela falou, né, de igreja, de religião e tal. Aí ela falou que só as palavras de Deus, elas traziam vida eterna, né? Aí eu falei, tá, mas eu não acredito nisso que você tá falando. Eu não acho que a palavra que vocês estão falando é uma palavra de vida eterna. Ela, não acho. É por quê? Eu falei, porque as pessoas que, até onde eu sei, elas são religiosas ali, elas atingem uma certa idade ou elas morrem de diversos motivos, elas não estão vivas. Não tem vida eterna. Elas não estão vivas. Não, mas é uma vida lá no céu. Eu falei, então, eu não estou olhando para o céu. Eu não sei o que tem lá. É muito fácil você prometer uma coisa que eu não estou vendo. É de onde vem os golpes, inclusive. Os golpes vêm disso. De alguém te prometer Você uma promete coisa. Você promete uma coisa que ninguém vê e que ninguém comprova que você vai receber ou não. Tipo, você vai receber isso depois que morrer. A mulher ficou brava. Porque justamente eu evito deles aparecer aqui e trocar ideia, porque eu não resisto, entendeu? É muita tentação pra mim bater boca. Aí eu falo, eu vou retrucar, eu vou acabar contradizendo os casos, que vão ficar putos comigo. Então, assim, quando eu vejo que eles estão aqui na rua, ou eu não saio de casa, ou eu já saio rapidão, já cato o carro e já saio, mano, já de uma vez lá pra ninguém me grampear. Mas é esse lance aí, cara. A religião, ela tem uma função. Eu acredito que as pessoas, elas terem uma religião é uma coisa boa, no sentido de que aquilo tá te tornando uma pessoa melhor, você tá sendo uma pessoa boa para sua família, você tá sendo uma pessoa boa para a sociedade, você tá sendo uma pessoa melhor, você tá sendo uma pessoa preconceituosa, você tá sendo uma pessoa racista, você tá sendo uma pessoa xenófoba, você tá falando de morte, tá falando de destruição, em vez de falar de amor, de conciliação. Então, talvez a sua religião não seja uma coisa boa. Esse é o lance. E acreditar em tudo que as pessoas dizem pra você, isso é ingenuidade, né? É coisa de gente ingênua. Nem criança acredita em tudo que a gente diz.
Por que alguém adulto feito tem que acreditar em tudo que as pessoas falam, né? Nem a pessoa, é o padre, é o pastor. Eles são sagrados, é um ser né? divino, é um ser divino, é um ser consagrado que pega traveco nas horas vagas, né? O padre que mete bala em criancinha. Então, o padre comendo os coroinhos e os pastores comendo os traveco, né? E cheirando cocaína, mas são figuras sagradas, né? A gente sabe que não são todos, a gente sabe que é uma parcela pequena de pessoas que fazem isso, só que o que acontece, meu amigo, se você pagou de santo e você fez uma porra dessa, você é um demônio, você não é um santo, tá? E a sua religião, a sua igreja, ela tem que fazer questão de pegar e condenar esse cara, mano, e expulsar esse cara, não ficar escondendo ou tentando achar desculpa pro que o cara fez, como muitas religiões fazem. A igreja Exatamente, católica, ela tenta disfarçar os bagulhos, ela tá sempre protegendo esses pedófilos aí. E as igrejas de crente, os caras sempre tentam achar desculpa pra algum ato do cara. Aí, meu, isso não tem desculpa um tipo de coisa dessa. Se o cara fez uma porra dessa, mano, o cara tem que ser condenado. Exato. A partir do momento que você sabe, tipo, você tá na sua igreja lá, você sabe que alguém tá fazendo essas merdas e você tenta, tipo, esconder, você tá errado igual ele. Tá errado. Não, e às vezes nem é esconder. Às vezes, no caso da igreja católica, os caras tentam esconder. Tira o padre, manda o padre lá pra puta que eu pariu, lá esconde o cara. Mas na igreja crente, né? Às vezes os caras tentam arrumar desculpa pro que o cara faz, mano. Tem um vídeo que virou meme da mulher que fala assim, a pastora tá falando que o marido dela tá comendo as menininhas na igreja, mas e daí? Isso não é problema, esse não é problema deles. As ideias. Olha que porra, olha o nível do bagulho, cara. Você tá numa igreja, você vai numa igreja, você fala, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou pra igreja. Vou ouvir, vou encontrar paz interior ali, aí você vai pra igreja. Aí chega um troço daquele falando um bagulho desse na igreja. Cara, é muito louco, né, cara? Ela tá passando pano pro adultério. E assim, eu acho que isso é uma coisa entre casal. Isso não é problema meu. Mas a partir do momento que você é uma pastora, que você é um pastor, que você é alguém que se diz santo acima dos outros, meu amigo, se você cometeu adultério, você não é santo do jeito que você tá dizendo. Você é um mentiroso. Você é um salafrário, um golpista. Eu não acredito que você chegou até aqui. Meus parabéns e obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não deixe de curtir e comentar no app em que você está ouvindo este episódio. Até mais e muito obrigado.